Gente, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Mais uma Conexão MTC. Eu sou Guilherme Nogueira. Também tem um canal no YouTube, o canal Vida Simples com Guilherme Nogueira. Se quiser dar uma chegadinha lá para conhecer os vídeos, né? Todos eles falando de medicina chinesa. Medicina chinesa, para quem já estudou, vocês vão concordar aí comigo, né? São aulas, assim, principalmente aula de fundamentos, quando a gente está conhecendo aí, né, as primeiras informações sobre a medicina chinesa, a gente vai se identificando muito e vai vendo como que ela é atual, né, em relação a todos esses conceitos, a própria teoria, né, aquilo que seria a parte científica, inclusive, da própria medicina milenar, né, aqueles conceitos que estão em livros, como que eles vão casando com os desequilíbrios, com os desconfortos do nosso corpo, né, esses padrões de energia que vão somatizando até chegar no físico, né, óbvio, né, a gente vai vendo assim como que fala, caramba, né, há tanto tempo atrás, como é que eles conseguiram perceber todas essas relações, todos esses entrelaçamentos de partes específicas do nosso corpo, de aspectos mentais, emoções, alimentação, trabalho, descanso, né? Os caras conseguiram fazer uma medicina tão completa, né, tão cheia de coisas que você fala, caramba, não ficou nada de fora, né? Tá tudo ali compreendido dentro do que foi colocado há todo esse tempo atrás. Então a gente fica realmente até espantado, né, com a tamanha atualidade que tem a medicina tradicional chinesa, apesar da sua idade aí datar praticamente 4.000 anos atrás. Então vamos lá, vamos falar de coração hoje, né, esse órgão incrível que nós temos no nosso corpo. Do ponto de vista ocidental, ele já é incrível, né? Assim, só nos seus aspectos físicos e fisiológicos, ele já tem funções de importâncias, né? De magnitudes assim impressionantes, né? Que batem lá no céu, assim, né? O grau de importância, porque se o coração falhar, meu amigo, acabou, né? Acabou a brincadeira aqui no planeta Terra, acabou a nossa vidinha aqui. E para os orientais, óbvio, né? O coração também é um órgão um dos mais importantes, né? Na verdade, eu nunca vi uma listinha assim, né, que falasse assim, ó, esse é o mais, esse é o segundo, né, o top 5. Nunca vi exatamente, né? Todos os órgãos que eles vão falar assim, em algum dado momento, eles vão falar, esse órgão é muito importante. E eles costumam dar algumas características para esses órgãos, que é algo bem peculiar, assim, como se eles fossem um personagem mesmo dentro do nosso corpo, né, como se fosse uma entidade, um ser separado da gente mesmo, né, mas dentro desse conjunto, dessa obra toda. E o coração ele é tido como um monarca, né, como um imperador, como o órgão que rege, né, a vida aqui na Terra, tá? Ele recebe justamente essa conotação do imperador, do monarca, porque ele é o cara que vai ser o responsável, olha a tamanha importância que ele tem na medicina chinesa, né? O responsável por abrigar dentro dele o nosso espírito. Tá? É como se o coração fosse um receptáculo, uma espécie de moradia para a nossa alma, para o nosso espírito. Então, para os orientais, né, o órgão que recebe essa função é um órgão de extrema importância. É como se esse órgão ele fosse o responsável por aterrar, por trazer para esse corpo e manter nesse corpo o espírito em conjunto, para que a gente forme um único ser, né? A partir do nosso nascimento, isso vai acontecendo aos poucos. Tá? Os orientais eles acreditam que a nossa alma ela não vem assim de sopetão, pá, entrou. Né? Ela vem pairando antes, inclusive, do próprio nascimento, como se ela tivesse ali por cima, né, das nossas cabeças, só observando e escolhendo. Fala, pô, esse ambiente aqui é bacana para eu nascer, para que eu encontre tais e tais desafios que vão fazer me recordar da minha missão, ou facilitar o encontro do meu propósito, né, aquilo que eu tenho para aprender, aquilo que eu vim desenvolver na minha vida. Os chineses chamam esse aspecto sutil de Shen,
né? É o S para nós, né? S-H-E-N, tá? E Shen é um nome muito difundido na China, por curiosidade, assim, né? Eles usam muito esse nome para dar nome para as pessoas mesmo, porque ele é um nome que está associado à espiritualidade, está associado a Deus, por exemplo, aspectos sutis da consciência, da nossa mente. Então ele está atrelado a questões bem sutis. Então o coração ele recebe um nome de Xin, em chinês, né? X e N, e ele é o responsável por abrigar o Shen, que é o nosso espírito, que é a nossa alma, ele que ancora. Tá? Os chineses acreditam que isso leva aí pelo menos a uns 7, 8 anos, né? Para que o Shen ele consiga acoplar diretamente no nosso corpo físico. Tá? E esse período, esse período de acoplamento, né, da alma, desde o momento que ele estava pairando ali em cima, né, dando uma olhada, falou, pô, ali sim, né, vou descer agora, né, vou voltar para um corpo físico nessa família, nessas condições. É como se esse Shen, que a gente chama de Shen pré-natal, aquele que vem antes do nascimento, né, inclusive antes da concepção, ele é um Shen consciente, ele é um Shen espiritual que está conectado com o todo. Então ele tem acesso a muitas informações de outras vidas. Os chineses acreditam, né, na vida cíclica. Então ele tem acesso a essas informações e aí escolhe vir numa família X para passar por questões X também, né, para ele desenvolver e crescer sobre algumas questões que esse espírito ainda precisa passar. Tá? No ato da concepção, esse Shen ele já está praticamente apagado. Assim, essa memória de vidas ela some, ela simplesmente é apagada da nossa mente, ela continua, né, num espaço, assim, tipo numa gavetinha ali guardado lá dentro, mas no momento da concepção ela é apagada, justamente para que a gente passe pelos processos aqui na nossa vida de forma neutra, né? Sem essa história pregressa, tá? Para que a gente encare os desafios de forma direta e, óbvio, descubra toda essa essência também, né? De onde viemos, quem somos e assim desbravando aí a vida em si, tá? Então esse Shen está associado aí diretamente ao coração na medicina chinesa. Olha a responsa do cara, né? Quando o coração, aí quando eu falo coração, gente, eu estou falando de um coração energético, tá bom? Também, óbvio, né? Ele tem lá o seu corpo físico, é representado pelo mesmo órgão que a gente conhece aqui no Ocidente, porém ele possui outros aspectos que vão para o campo sutil, tá? E hoje eu vou falar de 5 aspectos aqui relacionados ao coração que são de extrema importância para que a gente tenha uma conexão de vida muito forte, muito plena, tá? Esses 5 aspectos, vocês vão ver que praticamente todos eles estão associados a questões da mente, tá? Que a gente chama de mente, né, no Ocidente, mas os chineses eles acreditam que esses aspectos do pensar, né, do ter consciência sobre as coisas, não vêm do nosso cérebro, vem do nosso coração. Tá bom? E aí, lá no finalzinho da live também, eu vou trazer uns dados bem curiosos, né, falando dessa ciência mais moderna que vem desbravando um pouco mais o coração e entendendo que sim, ele tem uma função muito particular relacionada a aspectos mentais. Tá? Inclusive, ele possui algumas células especializadas, né, do tipo neurônios, que são as mesmas células que compreendem o cérebro. Né? Então, tem bastante curiosidades aí para a gente desvendar hoje. Mas bora lá, vamos que vamos perpassar por essas 5 principais funções que estão ligadas a esses aspectos mentais e espirituais, tá? Circulação, bombeamento de sangue, manutenção da pressão arterial, né? Passa batido porque é questão física, então a gente já vai para as energéticas, tá bom? Não quer dizer que é menos importante, né? Todas elas são importantes. Primeiro delas, que eu vou falar para vocês aqui, consciência. A consciência que está associada ao coração na medicina tradicional chinesa é justamente essa conversa do nosso espírito,
tá? Da nossa alma, o nome que a gente quiser dar, com a nossa mente, né? Com o nosso cérebro, na verdade, que seria essa ferramenta que só existe aqui no nosso corpo humano, né? Por exemplo, né, não tem fora, assim, quando não está só o espírito ele é só consciência suprema, ele se conecta com esse todo indivisível. A hora que a gente aterra, vem para um corpo físico, ele precisa de uma estrutura de decodificação, né, como se o cérebro ele fosse responsável por decodificar todas as mensagens vindas do coração e traduzisse isso em palavras, ações, atitudes, né, emoções, né? Então, o cérebro, na verdade, ele é uma ferramenta para que o coração consiga trazer à tona, para a superfície, né, para esse mundo manifesto, tudo aquilo que está se passando com a nossa alma. Né? Então, olha a responsabilidade aí do coração em relação a esses processos. Né? Então, a consciência, que é esse primeiro... não tem uma ordem, tá? Mas que eu escolhi falar primeiro. Tá? A consciência é a nossa capacidade de compreender as coisas na sua mais pura essência. Tá? Por que esse olhar de novo? Né? Já falei algumas vezes aqui em live. Os orientais eles acreditam piamente que o mundo que a gente vive, esse mundo manifesto, né, o mundo da matéria, ele é um mundo ilusório, ele é um mundo criado na nossa mente, tá? Principalmente aqui pelo cérebro, por essa ferramenta que interpreta as questões que vêm do ambiente. Então é um mundo criado mentalmente, tá? Por conta de acordos que nós fomos fazendo em sociedade durante milhares de anos, né? De que isso é um violão, de que aquilo é uma parede, isso é uma cortina. Então, a hora que a gente olha, aquilo salta aos olhos. E isso por si só não é consciência na visão da medicina chinesa. Isso eu estou ainda no estado zumbi, né, Walking Dead ainda, assim, né, aquela coisa meio sonolenta, dormindo, acordado, ou sei lá, né, só funcionando no modo operante que está associado ao meu corpo físico, ou seja, não tem alma ainda no esquema, não chegou a alma no negócio ainda, né? Então, viver o mundo de forma racional, para os chineses, não é estar consciente. Olha que curioso, tá? Estar consciente é você entender os processos pelo qual isso se tornou um violão, isso se tornou parede, isso se tornou cortina, tá? Aquilo que eu já falei aqui em live também, né? Isso é, isso não é, enfim, isto é. Né? Que é aquela história do budismo, né? Das coisas estão manifestas porque o acordo já foi feito há muito tempo e o negócio está funcionando, está rodando assim. Aí a gente desconstrói isso, né, vendo o que tem por trás dessa construção mental, dessa construção coletiva de conceitos, objetos, né, tudo que você possa imaginar, não é só aquilo que é palpável, tá? Né, tudo aquilo que é organizado mentalmente também está dentro desse pacotão, está dentro do balaio. E aí o terceiro olhar é o olhar da consciência, que é aquele olhar supremo, que eu sempre falo que é o olhar do terceiro olho, né? Aquele olhar que não tem julgamento, ele entende que as coisas estão assim e está tudo bem, ele não precisa ficar lá desesperado tentando mudar as coisas, né? Ou tentando dissolver na frente das pessoas, né? Tipo, vou desconstruir esse violão, vou mostrar para você que ele não é um violão, vou mostrar que ele era uma árvore, né? Que nasceu e cresceu, porque a árvore também é uma construção da nossa mente. Então não adianta, ele ia ter que desconstruir todo o universo até chegar no tal para conseguir explicar para as pessoas essa ilusão criada pela mente, tá? Mas vamos ficar então assim, né? A consciência é o quê? É esse olhar não julgativo, né? A gente está só observando as coisas e entendendo como que isso se cria no nosso campo energético, né? No nosso campo visual, auditivo, olfativo. A gente entende que isso é uma criação da mente, mas está tudo bem. A gente está dentro do jogo, a gente está na Matrix.
É basicamente isso. A gente entrou no jogo e está valendo, né? E eu aceito essa condição. Isso é consciência, né? Independente do que me aconteça ou do que aconteça no mundo, eu não vou permitir que a minha essência espiritual se perca em relação a esse processo como um todo, né? Então, a pandemia, o assunto não foge, né? Não acaba nunca, mas vamos que vamos, né? Pandemia, ok. Essa pandemia, ela brota de dentro da gente. Nós criamos, né? Aí a pessoa fala assim, corrupção, tudo bem, nós criamos, isso está dentro da gente. Está funcionando assim, tá tudo bem, deixa fluir, vamos ver até onde vai, o que eu posso fazer aqui dentro do meu mundo, como que eu vou olhar para dentro de mim e fazer a transformação de dentro para fora. Eu não preciso criar guerra com ninguém, né? O desafio maior da vida, desse Shen, desse espírito que habita o nosso corpo, é o autoconhecimento, né? É a autopercepção, é a consciência. Então o desafio maior da vida, na visão chinesa, na visão cósmica chinesa, é a gente entender esse processo macro, e não se deixar envolver pelas questões do mundo manifesto. Supostamente manifesto, né? Porque ele é ilusório, né? Daí vem as loucuras da medicina tradicional chinesa, né? Então a consciência é justamente essa, tá? Falei isso aqui numa das últimas lives também, né? Por exemplo, a gente tem consciência de descartar o lixo no lixo correto. Por exemplo, se ele é reciclável, se ele é de plástico, se ele é de lata, se ele é de papel. Esse é orgânico, então esse vai para um outro lixo, né? Isso por si só não traz consciência, por exemplo. Isso é um conhecimento sobre como as coisas funcionam no mundo manifesto, só isso, né? Isso não é consciência, tá? A consciência em si está associada à questão de que somos produtores de lixos natos. Assim, a gente produz lixo diariamente em quantidades absurdas. E essa produção, ou seja, eu percebo que eu produzo lixo, eu sou coparticipador, eu sou participante integral do processo como um todo, eu não estou eximindo minha culpa, né, falando que eu faço menos, ou que eu faço mais, ou que eu sou bom por causa disso, ou que eu sou ruim por causa daquilo. Entendo toda essa dinâmica e de alguma forma eu tento fazer alguma transformação no meu dia a dia que cause um impacto menor em relação à natureza, por exemplo, né? Isso seria consciência, né? De eu fazer uma mudança significativa na produção do meu lixo, né? Não adianta eu sei lá, ficar fazendo lives aqui, produzam menos lixos. A gente não está aqui para mudar ninguém, a gente não está aqui para corrigir ninguém, a gente está aqui só para se conhecer, né? É autoconhecimento, é consciência, é tudo nosso, é de dentro para fora, porque a hora que a gente faz isso e nós somos conectados com o todo, então o todo ele recebe essa informação automaticamente, né? Então a gente não precisa sair que nem louco gritando, né? Seu lixo caiu no chão. Isso é uma prática que eu tenho feito agora, assim, um pouco mais de frequência, né, dos lugares que eu vou, assim, praças, parques, né, aqui na cidade que eu moro, que é aqui em Socorro, né, no interior de São Paulo. Eu tenho levado uma sacolinha junto comigo de lixo e vou recolhendo tudo aquilo que eu vejo que está fora, né, do cesto de lixo. Dá a impressão de ser o loucão do lixo, assim, mas acho que é isso, né? Quando a gente tem consciência de que quem jogou também fomos nós, de alguma forma, né? Porque estamos todos conectados, então é minha responsabilidade pegar também. Olha que loucura. Além de eu descartar o meu da forma mais correta possível dentro dessa manifestação física, eu sou responsável também por aquele que já foi jogado, mesmo que não tenha sido por mim, né? Isso é consciência, né? É um exercício também, a gente estar consciente a esse ponto. E não adianta você pegar o lixo que está no chão jogado por uma outra pessoa, né? E você... filho da mãe, né? Quem são essas pessoas que jogam lixo? Assim, não adianta eu ficar julgando, entendem? Esse é o grande processo da consciência, assim, né? A gente está tão consciente do processo
que você não precisa encontrar culpado, você não precisa julgar ninguém, você não precisa classificar nada, assim, só pega o lixo e faz o que você tem que fazer. Só isso. É mais fácil do que a gente imagina, mas a gente ainda vive nesse mundo meio novela da Globo, né? Assim, onde tem o vilão, onde tem aquele núcleo do mal, tem a pessoa que trai, que rouba outro, né? A gente ainda está nesse mundo, então a gente fica tentando encontrar culpado, a gente sofre, né? Faz o papel lá da vítima. Então o tempo todo a gente fica vivendo nesse mundo Hollywood, né? Essa coisa meio hollywoodiana, assim, de super-heróis, egóica. E as redes sociais também, meu Deus, né? A gente cai com uma facilidade assim impressionante no ego, né? Do ter que alimentar esse ego. Então realmente é um desafio gigantesco ter consciência nos dias atuais, né? Principalmente por conta dessas redes que a gente acabou virando dependente químico, né? De alguma forma. Mas beleza, essa então é a consciência, tá bom? Atividade mental. Estamos passando para a segunda, uma das funções aí do coração é produzir atividade na nossa mente. Sim, a gente está falando de aspectos que estão ligados ao cérebro diretamente, mas quem fomenta isso, quem manda informações para que isso aconteça é o próprio coração. Tá? Na visão da medicina chinesa, isso acontece desde sempre, desde que eles entenderam a fisiologia energética no nosso corpo, o coração é responsável pela atividade mental. Tá bom? É uma responsabilidade dele. Olha que curiosidade. O que é atividade mental, Guilherme? A atividade mental é a capacidade que a gente tem de absorver informações do ambiente e decodificá-las de alguma forma. Né? Olha a loucura que está acontecendo nesse exato instante e a gente nem percebe. Né? Eu estou falando aqui de socorro, de frente para o meu celular, né? A cena pode parecer ridícula, assim, né? Para um aparelho, o som da minha voz viaja até o aparelho que decodifica tudo isso, transmite via satélite, sabe-se lá por onde, rede, internet, Wi-Fi da minha casa, vai para o satélite, vai para o celular de vocês ou computador, e aí o som sai do aparelho de vocês, entra no ouvido de vocês, e ao mesmo tempo vocês estão interpretando tudo isso. De alguma forma tentando entender aquilo que eu estou querendo dizer aqui desse lado. Né? Se eu ficasse falando assim, blá, 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 vocês não iam entender nada. Né? Mas a gente fala uma língua que é comum aqui no nosso país, que é o português. Então, através dessas palavras que eu emano daqui, vocês captam daí, a mente de vocês entra em atividade. Né? Óbvio que a minha está também o tempo todo para eu gerar essas palavras, né? Mas aí a mente de vocês entra em atividade mental justamente para decodificar esses sons e dar significado para ele. Tá? E não é só com som, é com tudo aquilo que a gente vê, com tudo aquilo que a gente sente, né? Todos os sentidos, tá? Triviais, né? Os 5 sentidos triviais do nosso corpo, mais a própria mente em si, né? Esse processo mental. Tá bom? Então olha como é grandioso esse processo que está associado, né, aí, como função ou parte integrante das funções do coração no nosso organismo. Né? E vocês achando que ele só bombeava o sangue, né, tipo uma bomba. Né? Na medicina moderna, científica, é bem isso. Né? Assim, o coração, você pega qualquer documentário. É uma bomba que bombeia assim, sei tantos litros de sangue por minuto. Ou seja, né, a associação é direta com mecânica. Né, e não tem nada de mecânico. Assim, óbvio, tem a parte fisiológica do processo, mas além disso, tem questões muito sutis associadas ao coração. E outra, a capacidade de interpretação, ela varia de acordo com cada pessoa. Tá? O fato de eu falar aqui macaco, sei lá, tem pessoas que vão fazer algumas interpretações, outras pessoas vão fazer outras. Né? Tem gente que fala, macaco, adoro, tão bonitinho, né? Aqueles saguizinhos. Aí tem pessoas que falam, meu, tenho pavor, não, macaco é uma coisa, né? É estranho, ele se mexe rápido, assim, eu morro de medo. Ou seja,
uma palavra em si, ela pode ser interpretada e sentida de várias formas, né? Agora imagina uma combinação complexa de palavras, né? Então, a minha responsabilidade em relação ao que está sendo dito, né, é minha, ok? Mas o que vocês ouvem é responsabilidade de vocês, né? O que está entrando no ouvido de vocês e a forma que vocês estão interpretando isso já não me diz mais respeito. No sentido mais profundo do processo, né? Do que vocês vão interpretar do que eu estou dizendo aqui é uma questão sua, pessoal, que vai estar de acordo com as experiências que você viveu durante a vida, né? Todas as referências que você criou, né? Ao longo dos anos vividos aí. Tá? Então a atividade mental, né? Que é essa capacidade de significar as coisas, varia de pessoa para pessoa. Tá bom? Da mesma forma, os exemplos vão vindo assim, né? Vou colocando. Você lê um livro, dali 2, 3 anos você lê o mesmo livro de novo e você entende coisas totalmente diferentes ou pega coisas totalmente diferentes, né? Se apega a algum tipo de personagem que é diferente daquele primeiro. O que é isso? Né? As nossas experiências elas vão nos transformando o tempo todo. Então o fato de eu ver o mesmo filme, ler o mesmo livro ou passar pelo mesmo processo numa segunda, terceira, quarta vez, não quer dizer que eu estou repetindo o processo, só quer dizer que eu estou vendo ele de um modo totalmente novo, inusitado, porque eu já não sou mais o mesmo, eu também sou novo, né, na segunda vez que eu vi o mesmo assunto. Então medicina chinesa, por exemplo, é um caso que eu já fiz, sei lá, já incontáveis cursos assim que tiveram fundamentos da medicina tradicional chinesa. Sabe quantos deles eu fiz questão de não fazer, né, de eliminar a matéria? Nenhum. Eu quis fazer todos. E todas as vezes que eu passei por fundamentos da medicina tradicional chinesa, eu aprendi coisas totalmente diferentes. Porque eu já era outro. Eu já tinha me transformado naquele momento. Isso é constante, isso é o tempo todo. Essa evolução da consciência, ela vai acontecendo e não tem mais volta. Né? É como um elástico que você dá uma esgarçada nele, ele até vai retornar, assim, mas ele nunca vai retornar ao ponto de origem. Ele vai estar sempre um pouquinho mais largo, né? Um pouco mais distendido. Vamos para a memória. Sim, o coração é um dos responsáveis pela memória da nossa mente. Né? Que tipo de memória? Ele recebe uma memória exclusiva, que é a memória de coisas do passado. Tá? Coisas do passado, elas não necessariamente aquilo que foi muito lá de trás, não. São coisas que a gente já experimentou, já vivenciou, não tem a ver com o meu dia de hoje, por exemplo, ou essa semana, né? É um pouco antes e tem que ser significativo. Tem que ter feito algum tipo de sentido na minha cabeça para eu armazenar, absorver aquilo e colocar no meu HD. Né? É uma espécie de um HD, o coração. Né? Ele armazena memória. Tá? É óbvio que algumas elas vão e voltam, né? Ou às vezes só vão, a gente descarta, apaga e coloca outras. Tá? O tempo todo a gente vai renovando esse estoque de armazenamento. Tá? Um fato curioso sobre isso é justamente a questão do Alzheimer. Né? Vocês já devem ter lido ou às vezes até experimentado em família, né? Algum ente querido que tenha tido esse tipo de doença. Ele starta num processo de um problema de memória, porém memória recente. Né? E a pessoa ela recorda muitas coisas do passado. Vocês já tiveram esse tipo de acesso, assim, de estar junto com pessoas que têm Alzheimer, principalmente no começo? Ela esquece totalmente, assim, do tipo, o que eu fiz agora, o que eu comi, será que eu comi? Fica na dúvida onde eu pus a chave. Né? Ela tem muitos apagões recentes, do mundo recente, e ela tem memória, assim, fantástica sobre questões do passado. Tá? É porque a memória recente ela é outro departamento na medicina chinesa. Ela não tem a ver com o coração.
Então, beleza, consciência, atividade da mente, capacidade de assimilação e dar significados para as coisas, memória, e aí vem então o pensamento. O pensamento, ele está ali trabalhando junto com a atividade mental. Tá? A atividade mental, ela absorve informações e significa elas, né? Dá um tipo de significado para elas de acordo com as suas experiências de vida. O pensamento é uma resposta gerada em cima daquilo que foi, né, dessa informação lá da atividade da mente, que passou por um significado, em cima desse significado eu gero um pensamento. Tá? Uma espécie de uma reflexão em cima daquilo. Porque eu posso, sei lá, ter na minha mente questões muito enraizadas, do tipo, eu gosto de tal coisa, assim, ou não gosto. Né? Eu passei por muitas questões assim, não gosto de pepino, não gosto de não sei o que, de comer, assim, né? Não gosto, isso está na minha mente, ficou armazenado, está lá no meu estoque de memória antiga, né? Quando alguém fala, pepino, né? Já vem na minha cabeça um significado sobre, puta, azia na certa, né? Já passo mal só da pessoa falar pepino, não sei o que. Isso é como o meu corpo assimilou talvez essa informação há muitos anos atrás. E aí pode ser que venha um tipo de pensamento depois de algum tempo, né, de evolução, de crescimento, de caminhada pela vida, fala, vou experimentar de novo, não é possível, né? As pessoas comem, né? Vou experimentar esse que é um pouco diferente, ele está com temperinho, tralalá, beleza. Aí você vai lá e come o pepino, né? O que fez você avançar de novo, né? O sinal, né? Aquele sinal vermelho que você já tinha, né, marcado há anos na sua vida, é justamente esse pensamento que ele cria novas possibilidades para a nossa vida, né? E ele acredita que aquilo pode estar diferente. Né? De alguma forma ele acredita nisso, ou porque alguém falou que era o tempero, ou porque falou que era de uma espécie diferente de alimento, né? E aí você decidiu experimentar, né? Ou só porque estava bonita a apresentação, não interessa, algo chamou a atenção e você foi atrás dele novamente. E aí você vai ressignificar isso, né? Aí a atividade mental vai pegar a informação lá do paladar novamente, se essa combinação foi boa de temperos, se a reação, né, de estômago e intestinos foi boa, e aí ele vai fazer um outro tipo de registro, né? Vai armazenar na memória lá de novo, falar, pepino cru não, pepino no vinagre, ok, né? Então, olha quanta coisa, tudo responsabilidade do coração, né? O cara tá o tempo todo trabalhando, né? Como se não bastasse bombear sangue para o corpo inteiro, né? Todas essas questões associadas à mente. Ainda bem que a gente não precisa pensar em todas elas, porque se precisasse pensar, a gente estava morto em menos de meia hora. Né? Só ter que pensar e raciocinar, o coração já ia parar de bater, acabou a vida. Né? Então, grande parte dessas funções, tanto fisiológicas quanto mentais, elas acontecem de uma forma muito natural, assim, sem que a gente precise racionalizar sobre elas, né? Tudo muito inconsciente, tudo muito profundo, está associado lá à nossa alma também, né? Esse processo. Então olha que curioso, né? A gente recebe informações, significa ela, gera pensamentos. Os pensamentos eles podem ser uma resposta também. Né? Às vezes a pessoa fala para você, né, meu lado político é esquerda, meu lado político é direita. E aí isso automaticamente é interpretado, você recebe um significado dentro da sua cabeça, né? Elabora esse significado e gera uma resposta para a pessoa, né? Se você realmente quer argumentar ou comentar alguma coisa sobre. Né? Então esse é o pensamento arquitetando o que eu vou falar, como eu vou falar, vai machucar, não vai, isso é muito agressivo, isso não é, ou é agressivo mesmo, eu não estou nem aí, vou falar, vou pôr para fora. Então, pensa em pessoas assim que estão surtadas no trânsito, né? Assim, xingando Deus e o mundo ali no trânsito. A pessoa ela perdeu essa estribeira já faz um tempo.
né, em relação à polidez, né, em relação a viver em sociedade, assim, meu, passa por cima, assim, né, de preferência. Se tivesse um trator, um carro que passasse por cima dos outros, ia sem pestanejar, né? Mas como não dá, a gente xinga, né? Põe pra fora. Então, isso tudo trabalhando em conjunto, né? Porque aí a consciência vai entrar no processo, né? A memória daquilo que já foi vivido, como que eu vou interpretar os sinais vindo do ambiente, eu vou interpretar como agressivo, a pessoa entrar com o carro na minha frente ali no trânsito, eu vou interpretar do tipo, meu, a pessoa está com pressa, tudo bem, pode ir, eu estou de boa, né? Várias questões. E como que eu vou gerar uma resposta para isso? Tá? Uma coisa é fato, galera. Quanto mais reativos a gente se torna, né, do ponto de vista automático, ação-reação, acontece uma coisa, eu reajo na hora, praticamente instintivamente, como se fosse um bicho, um animal, mais distante nós estamos da nossa consciência humana, da nossa consciência suprema, que está associada à nossa alma, ao nosso espírito. Tá? Quanto mais automático for, pode ser coisa simples, não precisa ser agressivo, coisa simples, tá, da vida. Já torna a gente assim bitolado, como se tivessem colocado uma espécie de um cabresto, né, aquele negocinho que coloca nos cavalos, que quando ele vira de lado ele não consegue ver, ele não tem periferia, ele só enxerga aqui para frente, meio quadradão, né? E aí fica aquela coisa de respostinhas programadas, assim, né, acordei com dor nas costas, preciso trocar o colchão, acordei com dor no pescoço, preciso trocar o travesseiro, embrulhou o estômago, azeitona da empada. Já tem respostinha para tudo, né? A gente está tão no cabresto, né, com perguntas e respostas automáticas, que faz com que a gente vai se desconectando da nossa essência, da nossa alma, né? Então isso é uma armadilha das mais perigosas. Por isso que se fala tanto no mundo holístico de um modo geral, né, para que a gente não se torne repetitivo no nosso dia a dia, para que você sempre faça alguma coisa nova, para que sempre experimente coisas novas, que é para driblar exatamente essa automação que a gente virou, assim, né, esse piloto automático, essa inteligência artificial dos aparelhos eletrônicos a gente tem também, de alguma forma, ela facilita o nosso dia a dia. Já assistiram aquele filme Clique, que o cara tem um controle remoto, que ele acelera, pausa, sei lá, faz uns negócios assim? É mais ou menos isso, a gente tem também, né? Embutido no nosso corpo. E a hora que a gente entra nesse modo operante, vocês já devem ter percebido ou sentido alguma vez. Você está lá no trabalho ou em algum lugar, assim, acabou o expediente, beleza, você pega as suas coisas, aí de repente, assim, quando você para e fala, caraca, eu tô em casa, né? O que aconteceu assim no caminho? A gente vai tão no automático que você já não presta atenção em mais nada do que está acontecendo. Aquilo vai acontecendo automaticamente, assim. Aí você até assusta, né? Quando bate aquele lapso de consciência, você fala, como que eu cheguei aqui? Né? Porque eu não precisei fazer nenhuma escolha consciente, né? Foi tudo piloto automático, foi tudo no efeito manada, tá? Todo mundo indo pro mesmo lado, vamos que vamos, né? Vai saindo, e de repente você está na sua casa. E o inverso também, né? Às vezes a gente usa esse mecanismo quando o nosso dia a dia ele se torna muito chato, muito maçante, ou massacrante, muito igual, muito mesmice, né? A gente põe no piloto automático, que é para não precisar ficar gastando tempo, né, da minha consciência com essas situações que podem acontecer de forma robótica. Olha que loucura, né? Isso, quando acontece, galera, é um distanciamento fortíssimo. O nosso coração ele perde a comunicação direta com o cérebro. Tá? Ele tem um canal direto com o nosso cérebro. E a hora que a gente escolhe questões automáticas do nosso dia a dia, é pedir para que haja esse desligamento, né? A gente acaba não usando mais ele como fonte, usa só o cérebro
E aí as coisas vão se tornando cada vez mais racionais no nosso dia a dia. Tudo razão, porque o cérebro ele só entende essa linguagem da razão, do tipo 1 mais 1 é 2, acordou de mau jeito, o problema é do colchão. Ele só entende essa linguagem, que é uma linguagem muito simples, né? Uma linguagem grosseira que a gente vive aqui no nosso mundo. Tá? E aí eu preciso de novo respirar, conectar, toca o coração, né, junta as mãos, toca o peito, sei lá, faz qualquer coisa, assim, esfrega, né, dá soquinho, não sei, abraça a árvore. Os abraços, eles têm, independente de ser na árvore ou em pessoas, ele tem essa ativação do coração no momento, né? Porque a hora que a gente faz o movimento do abraço, né, que você cruza um braço por cima, o outro por baixo, e a pessoa também faz isso, os corações se tocam. É como se a gente estivesse tocando as almas, né? Tocar o coração um do outro é mais importante do que qualquer olhar, do que qualquer aperto, sei lá, né? Beijo, né? É isso, é você sentir a pessoa na sua essência, né? E aberto mesmo, né? Assim, falar, eu te recebo, né? De alma para alma. É tipo um namastê, né? Do ponto de vista físico. Tá? Tamanha importância aí desse coraçãozão. Né? Então cabe a gente fazer esse reencontro, né? do cérebro com o coração. Tá bom? Sempre que você tiver uma pergunta que seja algo importante para a vida de vocês, do tipo, sei lá, continuo nesse emprego, pessoas, amizades, quem sou eu? A pergunta que você quiser, na verdade, experimenta tocar. Respira, toca o coração, sente lá as batidas e aí você faz a pergunta. Né? A resposta ela não vai vir assim, tipo no WhatsApp, né? Assim, você é o Guilherme. Né? Não é bem assim, mas vão vir através de mensagens, paisagens, né? Sei lá, diversas naturezas, uma flor se abrindo. Não interessa, assim, né? A gente precisa estar atento para captar de volta essas respostas sutis, porque o universo não usa só a linguagem falada para se comunicar. Milhões de linguagens, né? Milhões de linguagens, tá bom? Então vamos lá, vamos finalizar nossa listinha aqui. Consciência, pá, importantíssimo. Atividade mental, todas elas, né? Memória do passado. Pensamentos, tá? Que é a resposta gerada a partir de um significado que a gente interpretou dentro da nossa mente, né? Mente essa regida pelo coração, tá? O cérebro ele é só uma ponte. Ele vai fazer essa ponte de conexão, tanto de pegar de fora, trazer e conectar, quanto de pegar de dentro e trazer para fora, né? Ele vai ser esse canal. Mas vamos lá, para a última questãozinha. Logo, logo a gente vai adentrar ela, que é o sono. Olha que curioso, né? A gente está falando de vários aspectos que estão ligados à mente, e aí de repente vem o sono. Fala, o que o coração tem a ver com o sono, Guilherme? Tudo. Porque durante o sono, a nossa mente ela continua ativa. Tá? O tempo todo ela está arquitetando e trabalhando. A única questão é que assim, ela dá uma reduzida no processo, porque a gente não está captando tanta informação do ambiente, mas ao mesmo tempo ela está produzindo as próprias informações, né? Talvez de acordo aí com o que foi captado no dia da pessoa, ela usa alguns elementos, algumas imagens do dia a dia para a produção de sonhos, para a produção, né, dessa linguagem, que é uma linguagem fantástica, né? Quem tem aí a leitura dos sonhos como ferramenta é algo impressionante também de como funciona, porque o sonho ele não tem filtro, né? O mundo que a gente vive ele é cheio de filtros, porque a gente já fez vários acordos. Então, o fato de eu ter feito um acordo de que isso aqui é uma caneca já me impede de vê-la de uma outra forma. No sonho, isso vai para milhões de outras dimensões. Tá? Então, a gente acessa pessoas, a gente acessa lugares. E aí, um conselho, né?
esses lugares, essas pessoas, elas têm um significado muito importante para você, tá? Não caia na armadilha do eu sonhei com cobra, né? Que significa cobra? Cobra é traição, sei lá, né? Vingança. Meu, ok, vai lá, dá uma lidinha de leve, assim, só para matar a curiosidade. Mas você tem que interpretar a cobra. O que a cobra significa para você? De novo, aquela história, né, do que eu estou falando aqui, né, o sentido para cada um de vocês que está ouvindo a live é diferente. Porque só quem está ouvindo e interpretando de acordo com as experiências que você teve é você mesmo. Né? Não tem como eu entrar na cabeça das outras pessoas, né? E decidir que todo mundo que sonha com cobra, ou que sonha com elefante, ou que sonha que você está voando, sei lá, é um significado X que pertence a todo mundo. Na verdade, não, né? A gente tem que ir quebrando esses conceitos também. E tá, pra mim, o que significa cobra? O que eu senti vendo a cobra? Porque às vezes a pessoa ela morre de medo de cobra no mundo real, né? E aí no sonho ela tava super de boa, assim, meio que brincando, era um petzinho, assim, tava mais para cachorro fofinho do que cobra, né? Então tem muito desses significados que estão por trás, né, dos significados aí dos livros de sonhos, tá? Então preste atenção, anota os sonhos de vocês e depois se pergunte o que essa pessoa me remete, algum tipo de palavra, algum tipo de sentimento, algum tipo, sei lá, de qualquer coisa. O que esse animal, o que esse lugar, né? Qual é a lembrança que me traz? Né? Sempre tem um elemento, normalmente nos sonhos, que a gente chama de marcador de tempo. Então ele pode estar mostrando coisas do seu passado ou coisas do seu futuro. É muito louco, né? Porque se a vida ela é atemporal, do ponto de vista consciente, né, o tempo ele não existe, né? Então a gente pode acessar tanto o passado quanto o futuro, né? Então pode ter alguns elementos que datam, né, a localização do seu sonho, assim, pá. Ou algum personagem, você fala, putz, personagem eu lembro da minha infância, né? Então olha que curioso, né? O sonho em si, ou o sono, né, e o sonho está dentro, ele é uma espécie de recreio, né? Recreio da mente, recreio do espírito, tá? Do tipo, meu, pode brincar agora, né? Fica à vontade aí, assim, pode fazer o que quiser, né? Que nem criança na hora do intervalo, assim. Sai correndo, joga bola, sobe na árvore, faz tudo que tem que fazer, assim, porque tá livre, né? Então, vira algo muito criativo, muito lúdico. Tá? Então o sono tem um pouco dessa questão, né? Para nossa alma dar uma espreguiçada ali também, né? Se dissociar um pouco desse corpo que talvez deva ser meio apertadinho para ela, né? Então qualquer distúrbio de sono, por exemplo, na visão da medicina chinesa a gente associa a um desequilíbrio do coração, né? Pode até ser que tenha outro sistema interferindo, mas que ele foi afetado, com certeza foi. Com certeza o coração foi afetado dentro desse processo aí. Tá? Sono agitado, sonhos inquietantes, fritando, né? Hora para lá, hora para cá, né? Vira espetinho na cama, ou insônia, não consegue dormir. Todas essas questões, elas estão mostrando pra gente que o coração ele não está sendo suficientemente forte para abrigar, para manter a nossa alma embaixo do telhadinho, né? dentro da nossa casinha corpo humano. Aí a alma ela sai, a gente fica mais yang e aí a tendência do corpo é despertar, é saltar, né? E a gente perde aquele estado de descanso, né? de sono profundo, tá bom? Mas não deixa de ser um aspecto mental também dentro desse ponto de vista. Olha quanta coisa, né, galera? E só para finalizar o nosso encontro de hoje, né, já vou finalizando aqui, existem estudos recentes, tá, da própria ciência, mas principalmente da física, da ciência quântica, né, mas até a própria ciência ela já localizou inclusive algumas células que têm até nome,
né, dessas células lá no coração. Se não me engano é neurite sensorial, alguma coisa assim. É um nome que eu tô para pesquisar também na rede, assim ainda não encontrei. Mas eu já vi duas pessoas diferentes falarem do mesmo assunto, né, parecido. Uma delas é no documentário que chama I Am, do Tom Shadyac, que é um cineasta de Hollywood, que ele produziu esse documentário depois de quase morrer, né, de passar por uma doença assim muito grave, e ele começou a se questionar, né, quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, né, para que é tudo isso, para que tanto dinheiro, porque o cara é cheio da grana, né? E ele encontra um pesquisador que estuda reações, as frequências do coração. Eles falam que o coração ele está sintonizado com a frequência da manifestação cósmica. Olha que louco, né? Que são tipo uma onda, uma frequência de rádio, assim. Ele se conecta com esse todo. Então o coração ele antecipa algumas coisas, ele percebe coisas que não estão ali no local, né? Tem essa coisa da intuição, da premonição, desses sentimentos. Então o cara começou a pesquisar isso de forma muito interessante, né? Ele prepara a nossa mente para algo que está chegando, para uma notícia talvez, né? A notícia de morte de alguém, ou aquele dia que você acorda super bem e fala, putz, hoje eu estou super bem. E aí você recebe a notícia, você foi promovido, né? Ou você passou no teste, agora você vai ser, né, nosso funcionário do mês. Né? Ele já antecipa, ele consegue perceber essas coisas, desde que a gente permita essa sintonia. Tá? Então, esses pesquisadores atuais, eles conseguem perceber já essa relação direta do nosso coração com o nosso cérebro. Né? E que, na verdade, a maior quantidade de informações canalizadas não é do cérebro para o corpo humano, e sim do coração para o cérebro. Olha que curioso. Né? Eles estão conseguindo mensurar essa quantidade de diálogos e conversas. Né? Então, do coração para o cérebro é um número altíssimo, que ultrapassa, né, a quantidade de mensagens que sai do cérebro e vai para o nosso corpo. Fantástico, né? E só vai de encontro aí ao que a medicina chinesa e outras medicinas também, né, já falavam há milhares de anos, de que o coração é o nosso monarca soberano que está aqui, né, ajudando a reinar esse universo que é ser um humano, né, de forma isolada, mas e independente, mas ainda assim conectado com o todo, né? Então esse é o órgão da conexão com o universo, com o todo. Né? Curiosamente é um símbolo muito marcante em religiões, principalmente nas católicas, né? A questão do coração, da evidência, né, do coração, falando aí de Espírito Santo, falando de alma. Né? Você vê em diversas linhas de pensamento o coração é um cara muito importante, né? Curiosamente. Gente, foi um prazer imenso tê-los aqui novamente, coraçãozinho para todos. Gratidão aí por ter participado, por terem comentado, adorei os comentários hoje. Quem perdeu, quem chegou mais tarde, vai ficar ainda um tempinho aqui no Instagram, amanhã mesmo eu já estou editando, já sobe pro YouTube, tá bom? Aí lá vai estar um pouquinho mais curtinho, né? Mais editadinho assim, e vamos que vamos, tá bom? Uma boa semana para todos nós. Gratidão é minha pela presença de vocês, e a gente se vê na próxima segunda, tá bom? Beijão, até lá!